Fome. O controle mental de amigos, familiares e crianças. Leis injustas que podem levar você e todos que ama a um campo de trabalho, ou pior, à execução pública por infrações tão pequenas quanto ouvir música estrangeira. É simplesmente demais para alguns norte-coreanos suportarem. Desesperados para escapar, alguns poucos corajosos arriscam tudo para fugir das garras de Kim Jong-un e começar uma nova vida em outros países. Mas, infelizmente, o número de pessoas que consegue sair vivo tem diminuído desde 2005. De acordo com a estatista, 1.384 norte-coreanos conseguiram desertar naquele ano. Os números geralmente aumentaram a partir de então, atingindo um pico de 2.914 em 2009. A partir daí, a situação começou a piorar. Nos 10 anos seguintes, o número de pessoas que conseguiram escapar continuou a cair, com 2019 registrando o menor número de desertores desde 2005, apenas 1.047 pessoas. Então, a pandemia chegou, e com ela, a Coreia do Norte entrou em pânico a ponto de fechar completamente suas fronteiras, até mesmo interrompendo o comércio com o país. Apenas 229 pessoas conseguiram escapar em 2020, e em 2021, apenas 63 conseguiram deixar a Coreia do Norte. O ano seguinte não foi muito melhor. Apenas 67 conseguiram escapar em 2022, mas a estatista afirma que 2023 mostrou uma recuperação. Até setembro de 2023, 319 norte-coreanos haviam fugido com sucesso. Não conhecemos todas as suas histórias. Muitos escaparam e desapareceram em novas vidas, na esperança de que Kim Jong-un nunca os encontre. No entanto, alguns poucos têm histórias para contar que revelam como conseguiram escapar da Coreia do Norte em 2023. Tudo começa com um homem chamado Sr. Kim. No início de 2023, ele realizou uma fuga ousada, escapando da Coreia do Norte pelo mar, acompanhado de sua mãe, a família de seu irmão e sua esposa fortemente grávida. Em uma entrevista à BBC, o Sr. Kim, acompanhado por um policial à paisana, contou sua história. Houve muito sofrimento, disse ele ao explicar como a Coreia do Norte respondeu à pandemia de coronavírus. Kim afirma que a vida na Coreia do Norte se tornou ainda mais difícil após o surgimento da pandemia, com o Estado transmitindo imagens de pessoas morrendo do vírus ao redor do mundo, enquanto instituiu regras rigorosas sobre o que os norte-coreanos deveriam fazer para evitar a morte. A propaganda foi intensificada. Kim e seus compatriotas foram informados de que não seguir as novas regras da pandemia resultaria na destruição total da Coreia do Norte. Sempre que um caso de Covid-19 era suspeito, guardas armados chegavam para isolar toda uma cidade ou vila. As pessoas dentro não podiam sair, o que significava que não tinham acesso a alimentos fora do que já estava disponível na cidade quando entrou em lockdown. Kim afirma que as forças norte-coreanas usavam essas quarentenas para exercer seu controle. Após isolar uma cidade por vários dias, deixando seu povo em situação de fome nesse processo, o governo chegava em caminhões para entregar suprimentos alimentares. Alegavam estar vendendo esses alimentos a preços baixos. Mas a realidade era que o Estado estava usando a pandemia para quebrar o espírito das pessoas. Kim diz que faziam essas alegações para receber elogios, como se você estivesse deixando seu bebê passar fome, e então, dando-lhe uma pequena quantidade de comida, para que ele o agradeça. Questões começaram a surgir na mente de Kim. Ele passou a questionar o Estado, acreditando que estava usando a pandemia para obter lucro, em vez de instituir quarentenas para ajudar o povo norte-coreano. E à medida que mais pessoas que conhecia contraíam e sobreviviam ao Covid-19, ele começou a questionar se o Estado havia exagerado os perigos.
Ele começou a acreditar que os severos lockdowns da Coreia do Norte, que envolviam fechar suas próprias fronteiras, eram simplesmente uma desculpa para suprimir a população. Pior ainda, ele começou a ouvir falar sobre pessoas morrendo de fome. Ao fechar suas fronteiras, a Coreia do Norte havia bloqueado o fornecimento de alimentos de outros países. Os preços dos alimentos dispararam e as famílias ficaram com muito pouco para comer. Como Kim disse, você acordava uma manhã e ouvia: "Ó, alguém neste distrito morreu de fome." Esses relatos continuaram chegando, com Kim apontando que até mesmo os fazendeiros norte-coreanos não estavam imunes à escassez de alimentos. O Estado forçava aqueles com uma colheita ruim a entregar sua própria comida, deixando-os com muito pouco para comer. Talvez sejam esses os motivos pelos quais a Coreia do Norte solicitou ajuda ao Programa Mundial de Alimentos em março de 2023. Independentemente disso, Kim conseguiu sobreviver nessas condições difíceis por anos. Ele se estabeleceu como um vendedor de gafanhotos, um traficante de mercadorias do mercado negro, ganhando dinheiro suficiente para comprar ensopado para sua família. Como Kim destacou, isso conta como comer muito bem na Coreia do Norte. Ainda assim, Kim estava longe de estar confortável. Ser um vendedor do mercado negro na Coreia do Norte significa que as pessoas estão constantemente dispostas a denunciá-lo por suas atividades. Afinal, ao denunciar Kim, outro norte-coreano poderia conseguir um pouco da tão necessária comida ou ajuda financeira. Kim diz que muitas vezes teve que fazer fugas rápidas quando sentia que as autoridades do estado estavam a caminho, embalando sua mercadoria e se escondendo antes de retomar sua carreira ilícita no dia seguinte. Ele diz que fantasiava sobre escapar centenas de vezes antes de realmente tentar. Mas foi a trágica morte de um de seus amigos que o levou ao limite. Esse amigo queria algo simples de conseguir na maioria dos outros países: um divórcio de sua esposa. Mas o Estado lhe disse que o divórcio não era possível a menos que ele se submetesse a ser enviado para um campo de trabalho forçado. O amigo de Kim ficou devastado. Ele acumulou cada vez mais dívidas, tentando encontrar uma saída para seu casamento até que tudo se tornou insuportável. O amigo de Kim tirou a própria vida. Ele diz que uma visita ao quarto desse amigo foi uma das faíscas que acendeu seu plano de fuga. Segundo Kim, seu amigo havia arranhado as paredes do quarto a ponto de seus dedos terem se desgastado. Foi assim que ele soube que precisava escapar. Mas Kim também sabia que não seria fácil. Ele tinha uma família na Coreia do Norte que não queria deixar para trás, o que significava que qualquer plano de fuga que ele formulasse teria que envolvê-los. Então, Kim começou a conversar com seu irmão. Convencê-lo foi uma tarefa fácil. Juntamente com sua esposa, o irmão de Kim vivia vendendo frutos do mar ilícitos. O Estado intensificou a repressão, tornando impossível para ele pescar, mesmo tendo seu próprio barco. Quando Kim procurou seu irmão, encontrou um que estava mais do que disposto a planejar uma fuga com ele. Isso foi em meados de 2022. Os irmãos passaram 7 meses planejando a fuga, embora logo tenham encontrado desafios. Muitas das rotas tradicionais de fuga, como aquelas ao longo da fronteira norte da Coreia do Norte com a China, haviam sido bloqueadas durante a pandemia, o que significava que atravessar a pé não era uma opção. Felizmente, isso não seria necessário. Tanto Kim quanto seu irmão moravam no sudoeste do país, oferecendo outra escolha para a fuga, por mar até a Coreia do Sul. Mas eles não poderiam simplesmente pular no barco do irmão de Kim e zarpar. Era necessário obter permissão para acessar as águas que eles usariam na fuga, levando o irmão de Kim a se inscrever em um esquema militar. Ele teria permissão para entrar nas águas, disseram os militares, desde que ele pescasse peixes que os soldados poderiam vender para financiar seu equipamento. Enquanto o irmão de Kim trabalhava em uma capacidade oficial, Kim começou a conversar com os guardas de segurança
e os guardas costeiros que patrulhavam a costa. Ele fez amizade com vários, aprendendo sobre seus turnos e protocolos, até perceber que, com o timing certo, ele e seu irmão poderiam levar o barco à noite sem serem pegos. O plano começou a tomar forma, mas Kim ainda tinha uma tarefa importante a cumprir: convencer sua esposa e sua mãe idosa a fazer a viagem com ele. Nenhuma delas queria ir. Os riscos eram simplesmente grandes demais. Eventualmente, após muito gritar e persuadir, Kim convenceu sua mãe a fazer a viagem, dizendo a ela que ele não partiria sem ela e que ela seria responsável pela sua miséria se ficasse. Alguns podem considerar isso uma tática desleal, mas para Kim, era necessário garantir que sua família permanecesse unida. Infelizmente, sua esposa provou ser mais difícil de convencer. Ela estava firme em sua recusa de partir até descobrir que estava grávida. Kim argumentou com sucesso que ele e sua esposa agora seriam responsáveis por outra vida e que não deveriam criar seu filho em um buraco infernal. Ainda havia mais a fazer antes que Kim pudesse executar seu plano. Temendo como o Estado poderia tratar o túmulo de seu pai quando ele partisse, a profanação dos túmulos de parentes de desertores é aparentemente comum na Coreia do Norte. Kim corajosamente desenterrou os restos de seu pai. Levando o corpo para a natureza próxima, Kim diz que queimou os restos a cinzas, colocando as cinzas cremadas em uma urna para levar consigo. Pela primeira vez em muito tempo, sua família estava unida. No entanto, antes que pudessem fazer a viagem, Kim precisaria navegar por um campo minado no escuro para chegar ao barco de seu irmão. Fingindo colher ervas, Kim mapeou lentamente uma rota através das minas, que haviam sido recentemente plantadas para impedir que as pessoas saíssem. Foi uma manobra arriscada, mas Kim sabia que essa área não era bem patrulhada porque as minas deveriam ser suficientes para impedir as pessoas de fugirem. Ele tomou seu tempo, elaborou sua rota, e com o campo minado mapeado com sucesso, ele tinha uma coisa a mais para fazer: esperar. Kim precisava que tanto o clima quanto a maré estivessem a seu favor para que sua fuga fosse bem-sucedida. Então, ele esperou até um dia em que a maré baixa e o clima chuvoso pudessem ser usados para obscurecer sua fuga. Ele não precisava de clima claro, pois isso tornaria seu barco mais visível. Kim precisava de um dia em que um aviso de mar fosse emitido, o que geralmente só ocorria quando uma tempestade estava se formando. Assim, ele teria uma chance de usá-lo para se ocultar dos sistemas de radar da Coreia do Norte, ganhando terreno suficiente sem ser detectado para que pudesse fazer seu empurrão final com sucesso. O grande dia chegou. No dia 6 de maio, um aviso de mar foi emitido e a maré estava subindo. Kim e sua família se esgueiraram pelo campo minado e chegaram ao barco de seu irmão. Às 10 da noite, eles estavam na água, navegando o mais longe possível de acordo com o acordo de seu irmão com os militares. E então, continuaram. A maré baixa trabalhou a favor de Kim. Ela expôs rochas, pedregulhos e recifes, todos os quais Kim e sua família usaram para disfarçar sua pequena embarcação dos sistemas de radar projetados para capturar barcos não autorizados na água. Isso, combinado com a chuva, permitiu que Kim camuflasse sua embarcação como lixo flutuante. Lentamente, mas com certeza, o barco de Kim avançava em direção à fronteira marítima até que ele sentiu que era seguro aumentar a velocidade. Ele acionou o acelerador. Segundo Kim, ele olhou para trás e viu um grande navio seguindo-o. O Estado sabia que ele estava fugindo, mas a embarcação que havia sido enviada simplesmente não era rápida o suficiente para acompanhá-los, com Kim e sua família conseguindo aproveitar as correntes até cruzarem a fronteira marítima para a Coreia do Sul. Naquele momento, toda a minha tensão se dissipou, diz Kim. Eu senti como se estivesse desabando. Livre pela primeira vez da opressão da Coreia do Norte, Kim navegou com o barco de seu irmão em direção à ilha de Yeonpyeong, piscando suas luzes até que a marinha sul-coreana os avistou e resgatou.
No entanto, ele ainda não estava livre para começar sua nova vida. Sempre atento aos espiões norte-coreanos, o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul deteve Kim e sua família para entrevistas a fim de determinar se eles eram realmente desertores. Satisfeito com as respostas de Kim, o serviço então os colocou em uma instalação de reassentamento, onde foram ensinados sobre a vida na Coreia do Sul. A transição seria difícil. Em outubro de 2024, a família mudou-se para um apartamento justamente a tempo para o nascimento do filho de Kim. Coisas pequenas que parecem tão comuns para a maioria, como andar de metrô, eram estranhas para Kim e sua família. Mas eles estão se adaptando. E com o tempo, eles se integrarão totalmente à nova sociedade. Sinto como se tivesse nascido uma segunda vez, diz Kim ao falar sobre sua nova vida. Em entrevista ao The Japan Times, ele revela que nunca havia visto um avião voando pelo céu enquanto vivia na Coreia do Norte. Agora, ele os vê regularmente e, graças a uma feira de empregos especial para desertores norte-coreanos, ele tem a chance de conseguir seu papel dos sonhos como navegador de navio. A fuga de Kim estabeleceu o modelo para como os desertores norte-coreanos escapam do país em 2023. Embora o relato de Kim seja a história mais detalhada que temos de um desertor norte-coreano em 2023, ele não é o único que enfrentou as duras águas. Em outubro de 2023, vários meios de comunicação, incluindo Al Jazeera e BBC, relataram um pequeno grupo de desertores suspeitos que foram descobertos pela Guarda Costeira sul-coreana. O grupo de 4 havia feito a travessia em um pequeno barco de madeira, com todos afirmando querer desertar para a Coreia do Sul. Eles foram encontrados na costa perto de Sokcho, uma cidade a apenas 32 milhas de Seul, embora poucos detalhes sejam conhecidos sobre esse grupo. Eles provavelmente foram tratados da mesma forma que Kim e sua família, o que significa que teriam sido detidos e interrogados antes de serem enviados para uma instalação de reassentamento. Mas, neste caso, as autoridades sul-coreanas permanecem com a boca fechada, talvez para proteger o anonimato desses novos desertores. Ainda assim, parece que seguiram o modelo criado pelo Sr. Kim. Seu pequeno barco de madeira era ágil o suficiente para evadir os grandes navios que patrulham as águas da Coreia do Norte. A embarcação também era discreta o suficiente para se misturar com as rochas e recifes que aparecem na costa do país durante a maré baixa. Assim como Kim, esses 4 desertores assumiram um risco enorme. E, infelizmente, futuros desertores provavelmente terão que fazer o mesmo. Afinal, cruzar para a China não é mais uma opção. E isso não é apenas porque a Coreia do Norte reforçou suas defesas contra deserções através de sua fronteira. A China parece estar cooperando com a Coreia do Norte. Em dezembro de 2023, o South China Morning Post relatou uma visita feita por um diplomata norte-coreano de alto escalão a Pequim. Essas raras negociações são aparentemente parte dos esforços da China para fortalecer seu relacionamento com a Coreia do Norte, com as duas partes concordando em melhorar sua comunicação e coordenação estratégica. O que isso pode significar em uma escala geopolítica ainda não é totalmente conhecido. Mas, para aqueles que desejam escapar da Coreia do Norte para a China, essa cooperação crescente é uma má notícia. Um relatório da Reuters, publicado apenas dias antes do artigo do South China Morning Post, aponta que os norte-coreanos que estavam na China começaram a desaparecer. A Reuters destaca informações do Transitional Justice Working Group, TJWG, que afirma que a China enviou 600 norte-coreanos de volta para repatriação apenas em outubro. O TJWG diz que essas 600 pessoas simplesmente desapareceram e alerta que elas provavelmente enfrentam prisão.
talvez em campos de trabalho na Coreia do Norte, bem como violência sexual e execução agora que estão de volta em casa. O TJWG afirma que os desertores foram carregados em ônibus e vans para serem levados de volta à Coreia do Norte, com o incidente sendo a maior repatriação em massa em muitos anos. A maioria dos repatriados eram mulheres. Suas perspectivas não parecem boas, especialmente considerando que a mídia estatal da Coreia do Norte rotula os desertores como escória humana. Por sua parte, a China minimizou suas ações, alegando que os norte-coreanos que enviaram de volta não eram verdadeiros desertores. Em vez disso, teriam entrado na China por razões econômicas, com Pequim enviando-os de volta sendo um simples caso de seguir a letra de sua própria lei. Muitos discordariam. De fora parece que um acordo foi feito. Em troca da cooperação da Coreia do Norte, a China está enviando desertores de volta para um país que os tratará como menos do que humanos. É essencialmente uma sentença de morte. Escapar para a China simplesmente não é mais uma opção, e não seria surpreendente ver mais grupos sendo enviados de volta a Pyongyang, à medida que os laços entre China e Coreia do Norte se fortalecem. Portanto, os desertores norte-coreanos enfrentam uma escolha quase impossível. Por um lado, eles poderiam tentar aproveitar o fato de que a Coreia do Norte recentemente reabriu suas fronteiras com a China para tentar escapar da maneira tradicional. Não será fácil. Mesmo com as rotas comerciais reabertas, Pyongyang aumentou a segurança na fronteira, a ponto de ser muito mais difícil atravessar agora do que antes da pandemia. E mesmo que alguém consiga fazer a travessia, entrará em um país que tem tanta probabilidade de enviá-lo de volta quanto de aceitá-lo. Ou, eles podem fazer o que o Sr. Kim, sua família e os 4 desertores encontrados em um pequeno barco de madeira fizeram: enfrentar as perigosas águas que separam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Acredite ou não, essa pode ser uma rota ainda mais difícil para sair da Coreia do Norte. Campos minados perto da costa, navios de patrulha, sistemas de radar. Todos eles se combinam para impedir a maioria das tentativas de fuga, mesmo que os poucos que são bem-sucedidos pelo menos cheguem à Coreia do Sul e a uma nova vida onde são aceitos e reabilitados. Ou há uma terceira opção. De acordo com o NK News, o terceiro trimestre de 2023 viu 40 desertores norte-coreanos deixar a China para alcançar a Coreia do Sul. O veículo afirma que a ameaça de repatriação é tão alta que os desertores estão essencialmente dispostos a desertar novamente, deixando o lugar que chamaram de lar por vários anos para evitar a possibilidade de serem enviados de volta para a Coreia do Norte. Hannah Song, que trabalha para a North Korean Human Rights, uma das poucas organizações autorizadas a entrevistar desertores após saírem, diz que a maioria dos 40 desertores veio da China e que muitos passaram 10 anos ou mais lá. Talvez 2 travessias por terra sejam mais seguras do que uma por mar. Ao cruzar para a China antes de imediatamente seguir para a Coreia do Sul, os desertores podem ter uma chance de começar suas novas vidas sem enfrentar campos minados e a marinha norte-coreana. Mas ainda enfrentarão risco. Além das deportações em massa, estima-se que a China esteja mantendo 2.000 norte-coreanos presos, de acordo com as Nações Unidas. Cruzar para a Coreia do Sul pelo mar, começar uma vida secreta na China ou usar a China como uma oportunidade para cruzar para a Coreia do Sul. Todas são rotas de fuga quase impossíveis, e ainda assim, mais de 300 norte-coreanos conseguiram fazê-lo por essas rotas em 2023. Será que 2024 verá mais desertores conseguindo seguir os passos do Sr. Kim? Só o tempo dirá. Mas agora, queremos ouvir de você. Diga-nos o que você pensa sobre a história do Sr. Kim e sua fuga corajosa. Você acha que veremos mais norte-coreanos fazendo essa jornada perigosa em 2024? Ou Kim Jong-un apertará ainda mais o cerco
e, junto com a China, impedirá mais de seu povo de escapar?